Olá, então, dando seguimento ao nosso terceiro dia de campo, contamos agora com a presença de um associado já de bastante tempo aqui da nossa empresa, né? Temos feito aí no campo vários trabalhos em conjunto, né, Maurício? Advogado, especialista em direito empresarial. O resto da tua apresentação tu faz, tá? Não, nem precisa. Vamos direto. Associado da Videira, acho que é o melhor. Já é uma boa prerrogativa. Então, a gente está fazendo essa gravação fora do dia que foi feito o evento, haja visto uma questão operacional de gravação, mas não podíamos deixar de registrar esse tema que é tão relevante. Fazemos agora essa gravação já em julho de 2021. Né, até podemos discutir alguns dados já um pouco mais atualizados, de alguns fatos que ocorrem com relação à questão de sucessão de empresas, né, de forma geral. Então, mais uma vez, Maurício, te agradecer pela tua disponibilidade em poder estar aqui conosco fazendo esse trabalho, e a palavra está contigo. Pois então, obrigado, Marcelo, obrigado pelo convite, sempre pela confiança que é depositada no trabalho do nosso escritório, né, Mostra Cardoso. Como uma situação agora que a gente tem vivido, né, envolvendo a questão da pandemia, parece que nada mais relevante do que a gente abordar o tema da sucessão empresarial. Talvez nunca na história essa questão envolvendo a sucessão empresarial, né, a manutenção, perpetuação da atividade das empresas, talvez tenha sido tão evidente ou tenha falado tão alto nos ouvidos dos empresários e acionistas, né, que se dedicam à atividade empresarial. Por essa razão, né, em razão do teu convite, eu pensei em trazer aquilo que eu estou chamando de lições relevantes que a pandemia acabam proporcionando dentro desse tema de sucessão empresarial. Obviamente que isso a gente já tem falado há muito tempo, né, Marcelo? Seja especialmente com os clientes da Videira, né? Que sempre quando o nosso escritório é chamado para dar o suporte no âmbito jurídico, isso sempre é um tema que vem à tona, né? Mas creio eu que, em razão da pandemia, isso agora de fato vai ficar muito mais latente. As pessoas realmente agora, antes os clientes tinham que acreditar no que a gente dizia, né? Hoje não precisa mais nem desse esforço de confiança. Hoje é simplesmente uma análise da realidade que a pandemia trouxe, que já por si só a necessidade de programação dentro da empresa, da sucessão da empresa, acaba tendo, vamos dizer assim, demandando, né, exigindo de quem atua na atividade empresarial. Só me permite um comentário. Na real, eu queria comentar, Maurício, sobre um fato também que me parece bem relevante e tem aparecido, já acontecia antes da pandemia, está acontecendo agora, do empreendedor também querer usufruir do patrimônio. Sim. E para usufruir do patrimônio, precisa pensar na sucessão, também. Que é uma questão que ficou também latente agora. Né? Eu tenho uma história que eu fiz junto com a minha família ou com os meus sócios, e eu gostaria de aproveitar isso, mas para que eu possa aproveitar, eu preciso formalizar algumas coisas. Que daí a gente conecta com a fala que a Edith fez, né, que o livro também tem feito, um dos trabalhos que fazemos, que é de gestão de pessoas, né, com um acobertamento, uma retaguarda jurídica, né? Só para poder registrar. Não, sem dúvida. Eu não tenho, por mais que vamos dizer assim, o tema da nossa fala aqui, da minha fala aqui no Dia de Campo, esteja diretamente ligado com a questão jurídica e a necessidade de planejamento jurídico para uma sucessão empresarial, obviamente que isso linka com todos os elementos necessários para o desenvolvimento e perpetuação da atividade empresarial. Sim. Então, de fato, e isso também cremos, né, Marcelo, que começa a partir de uma análise jurídica para depois isso passar a ser uma implementação prática, uma implementação pragmática dentro da atividade empresarial. Enfim, sem dúvida nenhuma, o link ele é mais do que presente, né? Na verdade, é uma interdisciplinariedade que, se não for abordada dessa forma, dificilmente pode ter sucesso, né?
O que tem caracterizado o nosso trabalho, que fazemos juntos há muitos anos, né? Vamos completar agora nesse ano 10 anos, então são praticamente 8, 9 anos que a gente atua juntos, né? É que o que iremos falar hoje também tem que ser conectado com o que acontece na prática, né? Nós aqui falamos do campo, né? Mas é dentro das operações do negócio. Exatamente. Bom, então, até por ser uma questão de uma explanação, nada mais interessante do que a gente começar pelo menos definindo o que se entende ou o que se entender por sucessão empresarial. Nada mais é do que, diante do contexto e das questões imprevisíveis da vida, como que o empresário, a sociedade empresária, os acionistas, como é que eles podem programar-se para esses eventos da vida inesperados, fortuitos, né, eventuais que possam acontecer. E nesse sentido, a gente sempre tem que imaginar que eventos como a morte, por exemplo, eles sempre vão acarretar uma transferência de obrigações, uma transferência de patrimônio, e é justamente nesse aspecto que a questão jurídica precisa ser abordada previamente, certo? A gente sempre tem que imaginar que essas questões que a vida acaba proporcionando, né, muitas vezes infelizes, que é o que a gente justamente verificou no caso da pandemia, muitos grandes empresários, né, que tiveram uma carreira, construíram grandes empreendimentos e que justamente de uma forma abrupta acabaram falecendo, e daí como é que fica esse negócio? É nesse aspecto que a sucessão empresarial, e daí, como tu bem falou, não só no âmbito jurídico, mas no âmbito de pessoas, no âmbito de organização, no âmbito de processos internos, como é que se consegue fazer com que essa empresa continue gerando lucro, né, proporcionando faturamento e receita organizada, né, crescendo, né, assim como esse talvez fundador que perdeu a vida acaba trazendo. Então, na prática, vamos dizer assim, dentro da caixinha do jurídico, né, dentro da sucessão empresarial, qual é a proposta de um planejamento sucessório? É simplesmente a tentativa de, por meio de formalização, né, por meio de soluções jurídicas, tecnologia jurídica, se prever como que a organização societária, como que o quadro societário, como que o conjunto envolvendo patrimônio, sócios e terceiros que eventualmente agora passarão a ser interessados no negócio, como que isso se procedimentaliza, como que isso, a partir de uma previsão calculada, como que isso acaba tendo, se desenrolando em razão dessas situações da vida. Sim, né? É só fazer um comentário, né, que é semelhante com aquele empreendedor, né, aquela família que os fundadores têm a intenção de se retirar do negócio para poder aproveitar o patrimônio. Sim. Mesmo nessa condição, o planejamento ele é necessário, porque dali a 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquele empreendedor, aquela empreendedora não estará mais na operação. Então, quem que vai representar? Quem que vai trabalhar dentro da hierarquia da empresa? A questão operacional, a questão comercial, a questão administrativa. Então, bem importante esse tema, a gente tem trabalhado isso com muita frequência. E vamos, um dado que é um dado, né? A maioria das empresas, elas têm um núcleo familiar. Sim. De fundação, né? A maioria das empresas tem um núcleo familiar de fundação. Quando ocorre um evento que desencadeia numa sucessão dentro da empresa, a gente também tem que considerar esse aspecto familiar. Sim. Que é um aspecto psicológico relevante, né? É um aspecto, vamos dizer assim, psicossomático que acaba podendo gerar, e como a gente percebe, seja pelos dados de empresas familiares que não conseguem passar da 3ª geração, enfim, vários estudos, Price, Ernest, que apresentam isso, Sebrae, Então, isso acaba também repercutindo justamente na necessidade do empresário, do acionista, ele pensar nisso, né? Ele precisa pensar nisso, né? E é por essa razão que a gente sempre imagina isso. Precisa se planejar, né? Infelizmente ainda a gente encontra muitos empresários que talvez agora em razão da pandemia até estão pensando diferente, mas
sem dúvida nenhuma, eram raros os empresários que pensavam nisso antes. Sim. Né? Que realmente pensavam assim, se eu vier a faltar, ou se eu me tornar incapaz para conduzir a empresa, ou ainda, se eu resolver aproveitar o que eu criei, sim, né? Como é que fica a empresa? Como é que fica o faturamento dela? Como é que vai ser o futuro dela? Será que o meu legado vai permanecer? Não vai permanecer? Sim. Então, nesse aspecto que o planejamento de uma sucessão empresarial precisa abordar. Sim. Né? Ele precisa, ao mesmo tempo que ele tenta reduzir os problemas que eventualmente isso possa causar dentro da estrutura organizacional da empresa, ao mesmo tempo também precisa pensar nas relações que essa empresa estabelece com terceiros. Muitas vezes as relações são de cunho pessoal, e daí então quando essa pessoa não está mais dentro da organização, tu acaba se perdendo esse vínculo, né? E tem impacto na operação, pode ter. Pensa com fornecedores, sim, pensa com terceiros, prestadores de serviço. Então nesse aspecto se planeja justamente para tentar trazer instrumentos, né, que independentemente de quem esteja encabeçando a operação, essa operação ela continue fluindo, né? Ela continue fluida, ela continue se perpetuando e gerando resultado. Uma lógica de normalidade. Eu queria só fazer uma intervenção para você que está nos assistindo, que acompanha nossos eventos e acompanha o nosso trabalho. O que habitualmente a gente discute no jurídico? Deixo essa fala para ti. Eu vou falar o que a gente na controladoria, na contabilidade gerencial, habitualmente discute. Meta, volume de faturamento, volume de despesas, o orçamento, o fluxo de caixa, o endividamento. E o objetivo de trazermos esse tema para o dia de campo e para a gente poder repercutir isso junto aos nossos clientes e junto àquelas pessoas que seguem o nosso trabalho é atentar para que é importante sim bater a meta, é importante sim cuidar das questões de despesas, de custos, mas tem algumas questões que são paralelas e elas são naturais da vida, né? Que seja a aposentadoria, eu vou me retirar, né, da operação, ou seja por um fato abrupto, né? Então o que estamos tratando é muito comum, no entanto ele não aparece cotidianamente, né? Sim. No final do mês tu verifica, minha venda diminuiu, os meus custos aumentaram, eu tive um impacto severo em virtude da pandemia, mas a questão do planejamento da sucessão ela está acobertada, ela está bem atrás e muitas vezes tem que ser trazida para um ambiente mais de frente para a gente poder discutir, debater. Eu até vejo que é uma questão bem cultural nossa. Perfeito. Né? A gente, seja, não sei, em razão da nossa herança cultural, né? A gente não discute. Ai de nós, num almoço de domingo, falar da morte. Perguntar pro pai ou pro avô, se tu morrer, como é que fica as situações? Sim. Como é que fica a empresa? Como é que, entendeu? Sim. Mas isso é uma coisa que tem que ser esperada. Sim. Tem que ser esperada. Talvez esse momento sirva para colocar Exatamente, esse tijolinho a mais nessa parede. Porque não assim, infelizmente, se pensa que se falar disso na verdade, tá desejando isso. Não, ninguém deseja isso. Ninguém. Né? Mas se não falar disso, como é que fica? No momento quando ocorrer, talvez não vai estar preparado. Quantas empresas, Marcelo, tu já conheceu que, em razão desses tipos de eventos, sim, né, e vamos pensar, faleceu o fundador da empresa que era um centralizador da operação. Sim. Como é que ficou depois dessa operação? Sim. Ninguém sabe nada, ninguém sabe onde vai, o que vem, o que tem. Se demora meses para tentar entender a operação, entender todas as repercussões e relações com terceiros, para daí começar a se planejar como é que vai manter aquilo. Talvez eu vá falar uma coisa que seja incorreta no âmbito jurídico, daí tu me corrige, né? O objetivo nosso aqui é falar, mas por óbvio, né? Eu não tenho todo o domínio da área do direito e nem tenho como ter, porque sou formado numa outra área, né? Mas, por exemplo, assim, sempre tem uma preocupação com relação à família daquela pessoa que é sócia numa empresa. Uhum. Que muitas vezes a família não sabe o que acontece com a empresa. Endividamento, se forneceu fiança para alguém, se tem as operações controladas ou não. E talvez a partida abrupta, né, que muitas vezes pode ocorrer, também deixa um legado negativo para a família. Sim. Então, quando se debate o planejamento, se debate uma série de questões que muitas vezes
sendo debatidas de forma organizada, o impacto, por mais que seja um cenário negativo daquele negócio, é mais fácil de administrar do que posterior à partida abrupta, falando no caso da morte. Né? Sim. E de fato, Marcelo, se apropriando até de um dos pilares da governança, não tem como tu pensar um planejamento sucessório saudável correto se não tiver transparência dentro dessa operação. Sim. Né? Se não tiver transparência. Prestação de contas. Não, e isso quer dizer o quê? Uma cultura de transparência. Sim. Uma cultura de que todas as pessoas interessadas, inclusive aquelas indiretamente interessadas, como, por exemplo, herdeiros de um sócio, né? Como que eles têm acesso a isso? Como que se dá o fluxo dessa informação para chegar neles? Bem bacana a tua fala, porque situação. A contabilidade muitas vezes é relegada a um papel mais fiscalista, né? Tributarista, Sim, né? Exatamente. Falando de novo do Brasil, né? Contabilidade, profissional da contabilidade. De outro lado, a contabilidade tem um valor muito grande que é de prestar contas, né? Volume de faturamento, acompanhamento patrimonial, acompanhamento do endividamento, acompanhamento da capacidade de pagamento, tem uma série de questões que são relevantes. Né? Muito bem. E também a questão de planejamento, nesse aspecto, ela também pode redundar numa minimização de impactos tributários. Eu até trouxe um exemplo aqui, né, que vai ficar, acho que registrado ali. É um exemplo de uma sucessão envolvendo um inventário e uma sucessão, eventualmente, que o patrimônio tenha sido utilizado uma ferramenta, né, de holding patrimonial, enfim, sim, uma holding familiar, né, a gente vê que a incidência tributária, se não houve planejamento, a gente pode estar falando aí de uma incidência tributária talvez 4 vezes maiores, no exemplo que eu estou trazendo aqui, né, uma simulação bem rasa, por assim dizer, a gente pode ter um impacto aí muito grande envolvendo o tributário. Obviamente que, e essa é uma questão que até eu vou aproveitar para falar agora, né, quando a gente pensa em planejamento, quando a gente pensa em instrumentos jurídicos capazes de, diante de situações incertas da vida, tentar controlar as consequências disso, né? Não existe uma receita de bolo, né? Tanto que, Marcelo, e essa é uma discussão nossa desde que a gente começou a nossa parceria, né? Que muitos clientes a gente visitou e eles falaram assim: pois eu vou fazer uma holding, né? E daí nós perguntávamos assim: qual o objetivo de fazer uma holding? Na verdade, não sei muito bem. Está todo mundo fazendo, e agora, não sei se tu percebeu, Marcelo, há um movimento para trás, né? Sim. Tem muitas organizações, muitas empresas familiares que constituíram holdings sem um objetivo claro, sem um entendimento preciso do real objetivo, do porquê que existe uma ferramenta jurídica ou tecnológica nesse aspecto, e hoje elas estão desfazendo as holdings. Sim. Né? Eu vou falar da nossa parte. Porque perdeu sentido, né? Eu vou falar, por isso que eu vou falar da parte que a gente tem observado, né? A holding é um CNPJ que precisa ser mantido, exatamente, precisa de contador, precisa de uma série de aparatos, inclusive de constituição, e uma manutenção mensal. Exatamente. E ao cabo de 12, 48, 24, 36 meses, é um custo que vai ter que ser absorvido pelo negócio operacional. Exatamente. Que a gente muitas vezes usa, a vaca leiteira precisa produzir o leite, porque senão quem vai pagar essa conta? O patrimônio? Exatamente. Então é uma questão que tem que ser bem pensada, é uma tecnologia, como tu disse, que é útil, no entanto tem que ser avaliada caso a caso. Concordo com a tua fala. Não, por isso que cada situação é que vai demandar uma espécie de solução. Sim. Muitas vezes não é uma holding que resolve, muitas vezes é um acordo de sócios que tu resolve. Sim. Aquela situação ou aquele objetivo que eles tá se pretendendo dentro daquela estrutura. Sim. Mas isso é uma questão que precisa ser racionalizada, amadurecida internamente, né, e decidida coletivamente por todos aqueles interessados. E no aspecto, me permita, né, Maurício, no aspecto e no espectro dos documentos que estão formalizados aquele negócio, né? Sim, exatamente. A questão dos regimes de casamento, a quantidade de sócios envolvidos, né? Tem uma série de questões que tem que ser discutidas. Bom, então,
Aí entrando bem no tema nosso, né? Sim. Quais são as lições que a gente tira da pandemia? Perfeito. Ninguém vive para sempre. Todo mundo está sujeito a, num momento, deixar de estar dentro da operação. Sim. O que a gente precisa aprender? Ninguém deveria ser insubstituível dentro de um negócio. Sim. Certo? Nesse aspecto, talvez entre bem aquela questão que tu falou da Edith, né? E também do Olivo. O trabalho que eles também, como associados da Videiro, prestam. Ninguém deveria ser insubstituível. Sim. Né? Por quê? Porque o negócio, ele permanece. O CNPJ não morre. Sim. Naturalmente, né? Pessoa jurídica. A pessoa jurídica não morre naturalmente, ela morre por outros motivos. Sim. Mas não é por uma ocorrência, não é por uma ocorrência natural, né? Ela pode até ficar inviável financeiramente, mas mesmo assim estará, abre aspas, viva, fecha aspas, porque o CNPJ precisa ser autorizado, inclusive ser fechado, né? Não é uma questão só de desejo. Exatamente. Então, a lição que a pandemia deve trazer a todo o setor empresarial é justamente isso. Considerando todas essas situações que já eram percebidas antes. Não é a pandemia que nos ensina que qualquer pessoa pode morrer, pode falecer ou pode querer sair do negócio. Né? Isso, na verdade, é história já. Né? História. Mas a pandemia aguçou isso muito mais. Né? E daí, o que acontece? O que vai acontecer numa empresa se abruptamente a pessoa que era o responsável, por exemplo, pelas compras, centralizava totalmente a operação de compras da empresa? Tu, Marcelo, agora eu te provoco. Uma pessoa que é responsável por todas as compras da empresa, negociação, tem lá o histórico de preço, sabe, né, do que é bom, barato, essa pessoa vem a faltar dentro do negócio. Abruptamente, né? De um dia para o outro. Sim. Como é que vai funcionar? O impacto é severo, né? Na indústria, no comércio, na prestação de serviço, óbvio, no agronegócio, né? Então é importante só fazer o link novamente com o Olivo e com a Edith, porque na verdade as palestras ou as falas, né, os bate-papos que a gente faz no dia de campo, eles são conectados, né? Tu usou o termo ali, são multidisciplinares, né? Porque tem o aspecto legal, jurídico, e tem o aspecto operacional, que é esse que tu acaba de falar, né? Então, para ti que atende empresas de diversos portes, para mim que atendo empresas de diversos portes, e que também venho de uma história, né, de Farmácia São João, de Automaçu, da própria empresa que eu tinha anteriormente, a Videiro, que era um comércio de produtos veterinários, Agropecuária Boqueirão, o processo de compra, por exemplo, é fundamental, determinante. Em alguns casos, é um dos processos mais relevantes que tem no negócio. Exatamente. Por exemplo. Não, por essa razão que a gente afirmava no passado, e agora muito mais a gente reafirma em tempos de pandemia. Sim. Né? Não tem como uma estrutura empresarial se dar ao luxo de vir a se readaptar, se reorganizar após o falecimento de alguém que era a peça-chave dentro do negócio. O trabalho vai ter que ser executado da mesma maneira, só que talvez não com a mesma excelência, se pudesse ter sido pensado esse momento antes, né? Exatamente. Aqui, só fazer um breve parêntese, né? A gente tem falado muito no aspecto jurídico aqui, na nossa fala, mas tem um aspecto bem técnico, né? Que é o que é planejar. É pensar antes, sendo bem simplista, né? Então, se a gente pensa antes, a gente consegue encontrar alternativas. Né? Exatamente. Viáveis e factíveis. Então, por isso que, em que pese a gente falar que o CNPJ não falece de causas naturais, né? Eventualmente, e isso é um dado até, vamos dizer assim, é um dado que todos nós já nos deparamos. Sim. Né? Por vezes, o fundador da empresa, o patriarca ou a matriarca, enfim, aquele que era quem detinha todos os fatores de produção de uma maneira bem pessoal e centralizadora, eventualmente, com a falta dessa pessoa, o negócio pode vir a falecer, por assim dizer, né? Sim. E isso, nós temos história, temos casos em Passo Fundo, em Tapejara, em Marau, em Ronda Alta, né? Isso aí. Então, isso não é um problema que alguém possa falar que foi surpreendido. Ah, mas eu achei... Não. O risco é muito grande e como o risco é muito grande, é quase que uma, por assim dizer, uma irresponsabilidade não pensar em planejar, sim, né?
essa eventualidade dessa sucessão. Concordo com o termo irresponsabilidade, haja visto que, por exemplo, as empresas de capital aberto, né, no Brasil, elas são obrigadas a terem algumas formalizações, haja vista que elas estão sendo financiadas pela poupança popular. Grande maneira pela poupança de pessoas que não têm relação nenhuma com o negócio. E aquela pessoa coloca aquela grana naquela empresa e ela deseja, no mínimo, retirar o capital investido com um mínimo de rendimento. Então, me parece que se a gente tem essa lógica para as empresas de grande porte, né, que estão na Bolsa de Valores e passam por uma série de requisitos, por que não nós, onde temos um negócio que muitas vezes é sustentabilidade, é o esteio de uma família, uma né? família Então, inteira. pensar nesse sentido. Exatamente. Por isso que, qual é a recomendação que o terceiro dia de campo dá nesse aspecto? Planejar. Sim. Planejar. Sentar o mais rápido possível para discutir sistemas. Discutir com aqueles que são os direta e indiretamente interessados. Sim. De como que é esse planejamento, né? Estabelecer quais são os princípios e valores. Isso é uma coisa muito importante, né, Marcelo? Porque a gente fala assim, geralmente o empresário ele vai dizer o seguinte, se eu falecer, o que vai acontecer? Minha esposa e meus filhos entram como sócios, não entram como sócios? Isso tudo é uma questão de contrato social, né? E esse não é o mais relevante do ponto de vista de planejamento sucessório empresarial. Sim. O mais relevante é, na verdade, o seguinte: os teus filhos e os teus netos, eles têm consciência de qual é o plano, qual é o valor que começou esse negócio, que fez esse negócio dar certo, e eles têm consciência de que eles precisam fazer esse valor, esse princípio permanecer para que o negócio continue dando resultado? Sim. É isso que talvez uma coisa mais importante. Isso talvez não esteja nem dentro mais diretamente dentro do âmbito jurídico. Talvez isso esteja dentro lá do âmbito pessoal, dentro lá da questão psicológica, né? Mas essa é uma questão que precisa ser levada muito em conta. Os teus filhos, os filhos do empresário, os netos do empresário, eles compartilham desses valores, desses princípios que fizeram esse negócio dar certo, que fizeram esse negócio crescer e ter sucesso. Porque isso é talvez mais importante do que propriamente tu prever uma regra de sucessão dentro do contrato social ou de um estatuto social. Enquanto tu falavas, me ocorreu um fato, assim, a gente tem atendido casos, né, até em conjunto, onde não há sucessão natural, não sei se esse é o termo, né? Sim. Que a sucessão vai se dar com um sócio, né, com alguém da equipe que vai se transformar em sócio ou que vai adquirir um pedaço daquela empresa. Então, mais importante ainda, talvez, se pensar antes, né? Para poder valorizar essa história, né? Que é o cálculo do valor da empresa, né? Que muitas vezes é feito e que vai servir de base para poder vender uma participação societária, né? Enfim. Muitas vezes a análise jurídica, ela fica estrita, né, Marcelo, para a questão de qual a consequência jurídica de determinado ato. Perfeito. Quando a gente pensa em sucessão empresarial, né, o que está por trás do raciocínio de sucessão empresarial é a perpetuação do negócio, é a preservação da empresa. Sim. Ora, o que mais pode ser importante para preservar uma empresa, se não os princípios e valores que justificaram a fundação e o sucesso daquela empresa? Sim. Agora me veio à cabeça uma questão futebolística, mas ela é irrelevante no nosso ambiente, né? Mas lá no Beira-Rio, que é o local que eu gosto mais de frequentar em Porto Alegre, existe uma SPE, né? Uma sociedade de propósito específico entre o Esporte Clube Internacional e a empresa que fez lá toda essa reforma do Beira-Rio. Então, essa contabilidade da SPE... A que virou dona, né? De um pedaço, né? Fazer só esse registro. Um pedaço bem pequeno. Essa propriedade, essa empresa, a contabilidade é feita para encerrar no final do contrato, né? Só que é só nesse tipo de empresa que tu faz contabilidade com data de término. No mais, a contabilidade é feita sempre com uma perspectiva de continuidade. O negócio vai ser perene, ele vai seguir. Que se encaixa muito com essa visão que tu tens, né? Que é isso que é a ideia da gente trabalhar em conjunto, né? Que tem a questão jurídica e tem a questão também de como
é uma questão muito de teoria, de contabilidade, como é que tu prepara aquela contabilidade, exceto com uma sociedade de propósito específico, no mais, tu trabalha sempre pensando que a empresa vai continuar, vai seguir. Né? E obviamente, e também não menos importante, uma vez que se planejou, que se discutiu essa questão envolvendo a sucessão, que se estabeleceu quais são esses princípios e valores, obviamente que daí sim, estritamente falando da área jurídica, sim, isso tudo precisa ser formalizado, isso tudo precisa integrar documentos, isso tudo precisa ser externado em tecnologia jurídica. Sim. E daí a gente pode falar de holding, a gente pode falar de acordo de sócio, a gente pode falar dos próprios atos constitutivos das sociedades empresárias, né? Enfim, aí a gama de ferramentas, elas são das mais variadas, mas não existe uma ferramenta geral, não existe um modelo que eu possa replicar ele. Por quê? Porque cada empresa tem uma lógica, cada empresa tem uma história, cada empresa tem uma cultura, né? E isso precisa transparecer justamente nesse momento do pensamento da sucessão. Né? Queria aproveitar, Maurício, a gente está gravando em julho de 2021, então já foi entregue a pesquisa da Price sobre gestão de empresas familiares, é a 10ª edição, né? E aí eu fiz só um pequeno recorte aqui e fecha bem com o que tu acaba de falar. Porque uma das coisas que preocupa os gestores de empresa familiar é acordo de acionista, é política de distribuição de dividendo ou de lucros, que é extremamente importante, faz parte da questão de transparência, prestação de contas, né? A constituição ou não de protocolo familiar, como as futuras gerações vão ingressar dentro da empresa, seja ele meu filho, meu neto, né? A política de empregar na empresa os familiares. A gente chama de novo aí o trabalho de gestão de pessoas, né? Que hoje aqui na Videira a gente tem a Edito e o Olivo como referências, né? E aí ele fala de um fato que a gente já, inclusive, até numa cidade próxima aqui da nossa, de Passo Fundo, eu e você trabalhamos esse quesito, né? Até não formalizamos, mas discutimos com uma família, que são os acordos pré-nupciais, que também são documentos que podem e talvez, dependendo do caso, devem ser formalizados, né? E até questões que envolvam uma prévia ideia de resolução de conflitos. Maurício, a tua mensagem final sobre o tema nessa nossa 3ª edição do Dia de Campo, né? Não deixe para tentar resolver depois que o evento trágico, enfim, inesperado, mas possível, aconteceu, né? O empresário, e especialmente se ele realmente pensa no seu negócio como um legado que deve ser levado adiante, deve ser mantido pelos seus filhos ou por aqueles que ajudaram a fazer o negócio crescer e ter o sucesso que tem, a recomendação é planeje-se, assessore-se, né, de preferência com a Videiro, para que para que esse plano, né, esteja estabelecido e essa cultura seja formada. Eu me lembrei de uma situação. Eu escuto muitas vezes muitos empresários reclamarem assim: meus filhos não querem nem saber do negócio. Meus filhos não querem saber do negócio, né? A pergunta, quando eu ouço isso, e se eu tenho certa proximidade com esse empresário, a pergunta que eu faço é a seguinte: mas o quanto tu já envolveu a tua sucessão? A tua sucessão sabe como é que funciona o teu negócio? Sabe qual é o faturamento? Sabe qual é a margem líquida que vocês conseguem retirar do negócio? Ou qual é a imagem que esse filho, que essa filha teve do pai enquanto empregado do próprio negócio, né? Exatamente. Porque muitas vezes o pai talvez não estava tão presente, a mãe não estava tão presente, então pensar sobre essas questões é super importante. Por isso que é uma fala reiterada nossa, mas não custa sempre lembrar. Pensar em sucessão empresarial é uma atividade interdisciplinar. Ela precisa envolver pessoas, precisa envolver, obviamente, questão jurídica, precisa envolver controladoria, transparência, contabilidade, números, né, indicadores, né, Marcelo? E ela tem que também envolver uma questão psíquica, né? Ela envolve, talvez, de uma forma... Que eu desejo para o meu futuro, que é, né, justamente a consciência de todos aqueles que têm interesse de entender a importância de se planejar a sucessão.
Maurício, te agradecer, antes de fazer um agradecimento mais formal, para ti que está nos acompanhando, está acompanhando esse material que a gente vem produzindo. Também a gente pode tratar esse mesmo tema pela perspectiva do empreendedor, né, do sócio, do fundador, da fundadora, de se ausentar do negócio em vida, de curtir os netos, de curtir a família. A gente tem observado agora, nessa questão da pandemia, que tem alguns valores, né, inclusive nós aqui do sul do mundo, né, que a gente valoriza, que é tomar um mate, tomar um chimarrão, e que muitas vezes as atividades do cotidiano das empresas retiram da pessoa esse tempo, né? Então, se você deseja pensar a tua saída, o momento de fazer isso é agora, colocando isso como um ponto tão relevante quanto buscar a meta, quanto buscar o faturamento. Por isso, queria te agradecer, né, a ti, ao teu escritório, né, pelo trabalho que a gente vem realizando por essa palestra de hoje, essa fala, enfim, essa troca de ideias, e dizer que a gente está preparando já o 4º dia de campo, né, e talvez teremos outros colegas teus jurídico, do departamento jurídico lá, da Mosner Cardoso, né? Para poder tratar de outros temas jurídicos que são relevantes, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Não, eu que agradeço. Muito obrigado.